o candidato da direita conservadora, José Antônio Kast, venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Chile com folga sobre a candidata do atual presidente Gabriel Boric. Com as bandeiras de combate à violência e à imigração, no seu discurso de vitória, o novo presidente afirmou que venceu a esperança de viver sem medo. Os presidentes do Brasil e da Argentina já felicitaram o presidente recém-eleito, mas essa vitória no Chile marca um avanço da direita que hoje divide a América do Sul em meio com a esquerda, né, Fred? Exatamente. Foi uma vitória que foi muito importante para a direita sul-americana, exatamente por esse equilíbrio. Agora são 6 países de direita, 6 países de esquerda, ainda temos eleições no próximo ano. Mas voltando aqui para o José Antônio Kast, foi uma vitória muito franca dele, assim, foram 2 milhões de votos mais ou menos em relação a Janete Jara, que era a candidata do Gabriel Boric. Ele teve maioria de norte a sul do Chile. No primeiro turno ele havia perdido, mas conseguiu costurar o apoio de 2 partidos de direita e conseguiu dividir os votos do Movimento Popular, que estava em terceiro lugar no primeiro turno. Janete Jara estava em primeiro, teve uma vantagem de mais ou menos uns 400 mil, pouco menos de 500 mil votos. Mas isso foi virado justamente com um discurso que amenizou o discurso dele de direita conservadora cristã, que era muito acentuado até então. Ele concorreu à presidência 3 vezes, a última vez ele perdeu para o Gabriel Boric, e ele acentuou 2 assuntos que estavam muito fortes, 2 tendências muito fortes: a resistência à imigração e a resistência ao aumento da violência. Vamos ouvir o que ele disse no discurso de posse sobre as perspectivas daqui para frente. Vamos a tener un año duro, muy duro, porque las finanzas no están bien, las finanzas del país no están bien, y lo estamos invitando a una travesía para recuperar esos valores esenciales para una vida correcta y sana, pero eso no va a ser fácil. Requiere el compromiso de todos, el esfuerzo de todos, el esfuerzo de los que hoy día dan trabajo para que den más trabajo, el esfuerzo de las personas que hoy día están sin trabajo para que nos colaboren a que el país esté más tranquilo, más seguro. Si hay seguridad, va a haber más inversión. Y esta victoria, debo decirles que no es la meta. Cuando uno ve a los maratonistas y parten y corren todos esos kilómetros, y cuando ven meta, se alegran, ese cansancio valió la pena, y dicen: llegué, tengo mi medalla, tengo mi polera y voy a ir por otra. Pero aquí esto es solo el punto de partida. Fred, é o ponto de partida, até porque ele não conseguiu a maioria também no Congresso. Vai ter muito a negociar, né? Ele vai precisar negociar, né? Essa questão. Ele conseguiu, no partido dele, o movimento, a Mudança pelo Chile, a coalizão dele teve 76 votos dos 155 na Câmara. O partido dele, o Mudança pelo Chile, teve 42 votos, né, cadeiras na Câmara. No Senado, que são 50 cadeiras, a coalizão teve 25 e o partido dele 7. Então quer dizer que ele vai precisar costurar muito as forças políticas, né? Ele teve muito sucesso, porque a gente tem uma questão agora no Chile. O Chile são mais ou menos 1.900.000 habitantes, 10% da população é de imigrantes. 340 mil são não documentados, são irregulares. E há uma sensação no Chile que não é exatamente uma disputa como a gente vê nos Estados Unidos por empregos, mas uma pesquisa recente mostrou que 57% dos chilenos têm resistência à imigração, porque isso ameaçaria a identidade nacional do Chile, né? O curioso é que o próprio José Antônio Kast é filho de imigrantes, né? A família dele é de imigrantes alemães. Eu vi até algumas reportagens falando o Trump chileno em relação a ele por conta dessa pauta da imigração também, né? Exatamente. Não, ele tem essa questão. Uma das propostas de campanha dele é de criação de uma força de controle da migração no exemplo da ICE dos Estados Unidos, que são aquelas pessoas fardadas com máscaras que têm apreendido migrantes nos Estados Unidos. Essa é uma ideia. E ele teve muito sucesso com isso.
O outro ponto que ele também teve muito sucesso foi o discurso da violência, que é um discurso que tem unido muito a direita latino-americana, né? 63% dos chilenos eles apontam a violência como principal problema da população. O Chile nem tem o maior índice de violência da América Latina, mas ele teve um salto nos últimos 10 anos de 2,5 homicídios a cada 100 mil habitantes para 6,7 homicídios, ou seja, triplicou. Durante a campanha, muitas vezes ele fez discurso atrás de vidros blindados. Ele usou todo esse imaginário para poder conseguir aumentar essa movimentação e acirrar esse discurso, que é um discurso muito forte. Essa pauta da segurança a gente tem visto como uma pauta muito forte. Fazendo um paralelo até aqui no Brasil, né? A gente tem visto ali a pauta da segurança, combate ao crime organizado tem atingido, né? Não só aqui o Brasil, mas também a América Latina. América Latina. A gente tem como o Bukele, né, em El Salvador, que é o grande ícone. E ele também tem propostas de fazer prisões, a exemplo da Secote de El Salvador, dentro do Chile. Agora, todo esse discurso gera uma reação e até uma polarização no país, que preocupou o Gabriel Boric, que no seu discurso de parabenizar o vencedor, ele citou a necessidade de uma união nacional. Vamos ouvir o que o Gabriel Boric falou. E sobre todo que somos um solo país, que Chile es de todos y de todas, y tenemos un destino común, que no puede prescindir de quienes piensan distinto. Somos una historia y un proyecto colectivo que es diverso, que es plural, que tiene principios y valores compartidos, que tiene también diferencias que deben resolverse siempre por la vía pacífica, por la vía del diálogo y de la democracia, y que se construye y se revitaliza en jornadas como las de hoy. Então você vê que ele está muito consciente de que precisa fazer essa transição de uma certa forma que alivie essas tensões, que cresceram muito. No discurso de posse, o Cast, houve um momento que vaiaram a candidata derrotada, ele pediu que não vaiassem, né, que pensasse no futuro, por conta disso até, como você bem citou, você tem esse desafio de criar uma unidade no parlamento, o desafio de uma tensão nacional, né, de uma polarização, e também da construção de uma direita latino-americana. Tanto é que ele já teve um pronunciamento do Javier Milei, né, que é o grande nome hoje da direita sul-americana, né, que postou uma mensagem. Eu acho que a gente tem aqui o post dele, que a gente pode mostrar para vocês, né? A esquerda recua e a liberdade avança. Uma brincadeira com o próprio movimento do Milei, que se chama Liberdade Avança. Interessante, né? A gente observar o mapa daí também, né? Exatamente, isso daí que é muito, muito curioso. Você vê que há hoje uma divisão, uma linha, né? 6 para cada lado. Nós tivemos uma vitória da esquerda, que foi Yamandu Orsi no Uruguai, e tivemos uma vitória muito importante para a direita na Bolívia, do Rodrigo Paz, que foram décadas de vitória de governo da esquerda na Bolívia, e consolidou com essa vitória. Então houve essa movimentação. A esquerda latino-americana ela vem mais ou menos em ciclos, né? Teve com a vitória do Tabaré Vázquez no Uruguai em 2000 no começo dos anos 2000, você me desculpa que fugiu a data exata, mas começou o que se chamou de onda rosa. Mas aí chegou um momento que 8 países foram da esquerda. E 3 anos seguintes tinha virado 8 para a direita. E agora nós estamos vivendo essa situação. Para o próximo ano, nós vamos ter também 3 eleições importantes. Vamos ter uma eleição no Peru, onde o candidato conservador é favorito. Nós vamos ter uma eleição na Colômbia, onde não é exatamente o candidato dos sonhos do Noboa, mas é um candidato mais à esquerda que está com vantagem nas eleições. E nós temos a eleição brasileira, né, que é o grande eixo e em números de população, de presença territorial, de influência continental. O Brasil é um eixo, e a gente vai ver agora, que a gente
como que vai ser o comportamento das eleições. Então, tem muita água para rolar, e o próprio Lula falou sobre isso, mas acho que o Levi pode nos dar uma posição como está sendo a reação no Brasil. Não só o Lula, né, mas também a direita também fez algumas repercussões, né, Levi? Pois é, Letícia, ontem à noite o presidente Lula parabenizou o José Antônio Kast por essa vitória aí no Chile, né? E também o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado. E aí Lula disse: faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato. Seguiremos trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais, dos sólidos laços econômico-comerciais que unem Brasil e Chile, pela integração regional e a manutenção da América do Sul como zona de paz. Né? Esse último ponto sobre a América do Sul se manter como uma zona de paz tem muito a ver com a situação da Venezuela, né, e essas tensões aí com os Estados Unidos. O Itamaraty também publicou uma nota nesse mesmo sentido do que disse o presidente Lula, e a gente teve uma comemoração muito grande na oposição aqui no Brasil, na direita brasileira, né, com essa derrota da esquerda no Chile. O senador Flávio Bolsonaro, que se colocou já como pré-candidato à presidência da República em 2026, com o apoio do pai Jair Bolsonaro, disse: ganham os chilenos com um presidente de direita que vai trazer empregos, segurança pública e esperança a um povo que se posicionou contra a mentira, a incompetência e a hipocrisia da esquerda. E o irmão de Flávio, o deputado Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, publicou: e em 2026 será Flávio Bolsonaro no Brasil também. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também colocado como um possível adversário de Lula aí nas eleições de 2026, disse: o Chile disse basta, mais uma nação que caminha para a direita na América Latina e avança na direção do conservadorismo, da liberdade econômica e do respeito a quem produz. E aí ele diz que o Brasil assiste e já se inspira no Chile, e ele termina dizendo que o Brasil siga o seu exemplo em 2026. E de fato a gente tem tido esses resultados recentes aí mais favoráveis à direita que na América do Sul, né? Nesse ano a gente teve a direita vencendo eleições na Bolívia também, no Equador, entre outros países. E aí ano que vem a gente tem o presidente Lula, segundo mostram as pesquisas, bem colocado para buscar a reeleição, né? Hoje ele teria vantagem contra qualquer adversário, de acordo com os institutos de pesquisa, mas também não vai ser uma eleição fácil, e longe de ser uma margem confortável que Lula teria hoje aí, seja contra Tarcísio, por exemplo, ou contra qualquer outro candidato ali da direita ou da centro-direita. Portanto, a oposição aqui no Brasil aposta nessa onda aí que o Fred apontou muito bem, para que o Brasil, né, e o Brasil como a grande potência aqui da América do Sul, como o país mais importante aqui da região do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista territorial, apontam que o Brasil poderia ser uma consolidação dessa onda de direita que vem acontecendo nesse ciclo agora na América do Sul. Mas é mais um componente aí para essa eleição de 2026, para esse ano eleitoral que a gente vai ter aí em meio a todas essas tensões entre instituições aqui no Brasil, entre os poderes, e uma eleição que, sem sombra de dúvidas, vai ser muito acirrada também. Como o Fred falou, né, Fred? Por enquanto tá dividido, mas é ano que vem que a gente vai ter uma definição de como que vai ficar também, inclusive aquele mapa que a gente mostrou, né? Sim, e tem uma coisa que é bom observar a eleição do Chile e aqui no Brasil também. O governismo chegou como candidato principal, único, sem divisão, levou no primeiro turno, mas sem uma vantagem consolidada. Os candidatos de direita que chegaram polarizados, né, fragmentados no primeiro turno, boa parte se uniu, e o governo teve dificuldade de atrair a terceira força, né? Uma força que não era nem a direita nem a esquerda, no caso do Chile, do Partido Popular. Então, essa dificuldade de atrair é que significou a virada, a capacidade de aglutinar as direitas que estavam divididas no primeiro turno, o que está acontecendo aqui no Brasil. E a facilidade de aglutinar e a dificuldade de
reunir a terceira via que levou à vitória da direita e que aqui no Brasil há uma similaridade. A diferença é que nós temos o governo Lula que está indo para a reeleição, não foi o caso do Chile, que não tem reeleição. No Chile, eu estava até te perguntando antes, né, Fred, no Chile tem uma particularidade que nos últimos anos vai alternando, né, direita e esquerda, pelo menos nos últimos anos foi assim, né? As últimas 4 eleições alternaram, com essas 5, né, direita e esquerda, que era a Michelle Bachelet e o Sebastião Pinheira. Mas ao longo do período todo, logo após a queda do Pinochet, foram 3 presidentes de esquerda, depois veio Bachelet, Pinheira, Boric e agora o Castro. Então vamos ver essa movimentação. É importante do ponto de vista da política continental, é uma das nações mais importantes, né, da América do Sul, é uma economia forte, nesse momento ela teve um baque, né, com relação à expectativa de crescimento do PIB, estava em torno de 2,3% e está com um aumento do desemprego. Mas, como eu falei, não é exatamente a questão econômica que pesou no eleitorado. Foi essa articulação de um discurso que mesclou segurança e imigração. E em alguns momentos, como você lembrou, você tinha alguns dos eleitores usavam bonés de faça o Chile grande novamente, né, que toda essa corrente, né, dos governos conservadores de direita, dos Estados Unidos até o Chile agora, nós estamos vendo, eles repetem mais ou menos esse formato e têm obtido resultados. Só um último ponto antes da gente... Pode falar, Levi, desculpa. E eu acho que vai ser curioso ver como vai ser essa relação agora entre Lula e o José Antônio Castro, né? Porque Lula tem uma já se falaram que Castro poderia ser uma espécie de Milei do Chile, por exemplo, e Lula tem uma relação muito ruim com Javier Milei, né? Muito distante. Enquanto que com alguns outros presidentes mais à direita aqui da América do Sul, ele tem uma relação um pouco mais amistosa. Então, vai ser curioso para ver. E Lula era muito próximo de Gabriel Boric, apesar de que eles chegavam a ter algumas divergências ali, por exemplo, sobre Venezuela, mas os dois se davam muito bem. Então vai ser interessante ver se vai afetar de alguma maneira a relação entre Brasil e Chile, a posse desse novo governo chileno. A gente estava até lembrando, né, Fred, que o Castro já tinha, inclusive, feito algumas críticas ao presidente Lula também, né? Em 2022, ele chegou a chamar o Lula de corrupto, né? Ele citou a questão dos processos contra o Lula, né, na época do Lava Jato, Mensalão, e ele era muito próximo ao movimento da direita brasileira e principalmente do Jair Bolsonaro. Ele fez uma defesa, inclusive, do ex-ministro Sérgio Moro, na indicação do ex-ministro Sérgio Moro, para a justiça. Então, é uma questão que ainda vai ser desenvolvida. A gente vê, por exemplo, a relação Brasil e Argentina politicamente distante, mas economicamente as exportações brasileiras para a Argentina cresceram durante o tarifaço, né? Há um certo pragmatismo desses países, né? Que eles não querem perder as oportunidades comerciais, mas também não querem perder o protagonismo do discurso. Vamos acompanhar, né, como que vai ficar toda essa situação agora, como o Levi mesmo falou, a direita, inclusive aqui brasileira, animada com essas eleições no Chile, por essa guinada à direita, como que isso vai repercutir aqui no Brasil. Só um último ponto para a gente fechar, falando justamente como que a direita aqui do Brasil está acompanhando tudo isso. Hoje, agora há pouco, Carlos Bolsonaro fez aqui um post nas redes sociais, no X, e falando sobre a questão aqui do Flávio Bolsonaro, e falando que o Flávio Bolsonaro é a única escolha, que foi Bolsonaro que apontou ele ali para ser o seu sucessor, e segundo ele não é por conveniência, não é por pressão, mas por uma convicção, e que segundo ele o sistema pode resistir, conspirar, manipular, mas vai ter que engolir Flávio Bolsonaro como um candidato à presidência em 2026. Então vamos acompanhar como que vão ser os movimentos aí da direita, como que essa eleição no Chile vai repercutir aqui no Brasil.